Em Seul, no coração agitado do bairro de Gangnam, onde as luzes neon piscavam como estrelas artificiais e o ar carregava o cheiro de kimchi frito e escapamentos de táxis, Soo-ah limpava o suor da testa com o dorso da mão suja de farinha. Aos 24 anos, ela era a cozinheira de um pequeno restaurante familiar chamado Casa do Halmeone, um lugar modesto escondido entre arranha-céus reluzentes e lojas de luxo que ela só podia admirar de longe. Seu dia começava às 5 da manhã, cortando vegetais e marinando carnes para os poucos clientes que apareciam ao meio-dia. Salarymen exaustos, estudantes com bolsos vazios como o dela. Soo-ah ganhava o suficiente para pagar o aluguel de um quartinho apertado em um beco de Hongdae, onde o mofo nas paredes era sua companhia constante. Sonhos? Ela ria disso. Sobreviver era o suficiente. Naquela tarde chuvosa de outono, o restaurante estava mais vazio que o habitual. A chuva fina tamborilava no telhado de zinco e Soo-ah cantarolava uma música pop coreana velha para afastar o tédio enquanto mexia uma panela de bibimbap. Seu uniforme, um avental surrado sobre uma blusa simples e jeans gastos, estava manchado de molho gochujang, mas ela não se importava. Pelo menos não é pior que lavar pratos até os dedos enrugaram, murmurou para si mesma, rindo baixinho. O dono, um senhor idoso que mal via, havia saído para uma soneca deixando-a sozinha no balcão. A porta tilintou e um grupo de homens entrou, sacudindo guarda-chuvas pretos. Eram 5, todos vestidos com ternos impecáveis, o tipo que gritava dinheiro e poder. O líder, um homem alto de uns 30 anos, com cabelos pretos penteados para trás e um casaco de lã que valia mais que o salário mensal de Soo-ah, parou na entrada. Seus olhos frios como o aço de uma lâmina varreram o lugar. Kang Min-jun, o chefe da facção coreana mais temida de Seul, os lobos de Han, que controlavam o submundo de apostas, contrabando e dívidas nas ruas sombrias de Itaewon e além, não era homem de aparecer em buracos como aquele. Mas hoje, precisando de um esconderijo rápido após uma reunião tensa com rivais japoneses, ele escolhera o primeiro lugar discreto que vira. Uma mesa para nós, disse o guarda-costas ao lado dele, um brutamontes com cicatriz no queixo. Soo-ah engoliu em seco, sentindo o ar ficar mais pesado. Aqueles homens não pareciam clientes comuns. Havia uma aura de perigo neles, como lobos farejando presas. Ela assentiu, forçando um sorriso trêmulo. Bem-vindos. Sentem-se, por favor. O que vão querer? Min-jun se sentou no canto, de costas para a parede, seus olhos fixos na rua lá fora. Ele não respondeu, apenas acenou para o menu. Soo-ah correu para a cozinha, o coração batendo forte. Fique calma, Soo-ah. São só clientes ricos, pensou, mas suas mãos tremiam ao preparar os pratos. Ela misturou o bibimbap errado. Em vez do gochujang picante que o pedido pedia, pegou por engano o molho doce de um prato de sobremesa que estava testando. Droga! Sussurrou, mas era tarde. O tempo voava, e ela não queria irritá-los. Serviu os pratos com as mãos úmidas de nervosismo, colocando o bibimbap errado na frente de Min-jun primeiro. Ele ergueu uma sobrancelha, o rosto impassível como uma máscara de pedra. Os outros homens riram baixinho, esperando o inevitável. Senhor, é bibimbap especial, gaguejou ela, corando até as orelhas, com um toque doce. Espero que goste. Min-jun pegou os hashes cheirando o prato. Era visivelmente diferente, o vermelho vibrante do gochujang substituído por um tom marrom suave, o aroma adocicado em vez do fogo. Seus homens trocaram olhares, um deles murmurando. Chefe, isso parece porcaria de criança. Mas Min-jun, em vez de explodir, levou uma colherada à boca. O sabor era estranho, uma bagunça de vegetais frescos, arroz e doçura inesperada. Mas ele mastigou devagar, os olhos erguidos para Soo-ah. Ela mordia o lábio, esperando o pior. Talvez uma bronca, ou pior, uma cena violenta. Aqueles homens pareciam capazes de qualquer coisa. Para sua surpresa, ele engoliu e pediu mais. Está bom, disse simplesmente, a voz grave e rouca ecoando no silêncio. Seus homens piscaram, atônitos.
Sua piscou também, o alívio misturado com confusão. Sério, quer dizer, obrigado. Eu posso refazer se não gostar. Mas Min-jun balançou a cabeça, os cantos da boca se curvando em algo que poderia ser um sorriso, raro nele, que aterrorizava subordinados com um olhar. Ele comeu tudo, colherada após colherada, ignorando os olhares dos outros. Por quê? Porque, pela primeira vez em anos, ver o rosto dela se iluminar com um sorriso genuíno, daqueles que chegavam aos olhos, iluminando o rosto cansado e bonito, valia mais que o orgulho. Seus olhos se demoraram nela um segundo a mais, notando o jeito como o avental abraçava suas curvas suaves, o brilho de suor na clavícula exposta. Um calor inesperado subiu pelo seu peito, algo que ele não sentia desde... Bem, nunca! Sua riu, nervosa, limpando as mãos no avental. Ufa, pensei que ia me demitir na hora. Quer sobremesa? Eu faço um arroz doce de verdade, sem erros. Min-jun assentiu, mas seus olhos não saíam dela. Os homens ao redor trocaram sussurros. O chefe comeu isso? Deve estar louco? O ar entre eles crepitava com algo novo, uma faísca de curiosidade, de atração proibida. Ela era comum, frágil como uma flor de rua. Ele, um predador das sombras de Seul. Enquanto ela virava para a cozinha, Min-jun sentiu o telefone vibrar no bolso. Uma mensagem curta. Rivais no encalço. Saia agora. Seus punhos se fecharam. Ele não podia se demorar, mas algo o prendia ali. Levantou-se deixando uma pilha de notas na mesa, muito mais que o valor da conta. Volto amanhã, disse para ela a voz baixa, como uma promessa velada. Sua virou-se, o sorriso ainda nos lábios, mas congelou ao ver o brilho metálico de uma arma semi-escondida no paletó de um dos homens. Quem eram eles, de verdade? E por que o olhar dele a fazia sentir um arrepio que não era só de medo? No dia seguinte, o sol de outono filtrava-se pelas janelas embaçadas do Casa do Halmeone, pintando o chão de listras douradas que contrastavam com as poças de chuva da noite anterior. Sua chegara mais cedo que o habitual, o coração ainda acelerado pelo encontro estranho do dia anterior. Aqueles homens, especialmente o líder com olhos de predador, haviam deixado um rastro de inquietação. Ela tentara ignorar o brilho da arma, atribuindo à imaginação fértil de quem via dramas demais na TV, mas o dinheiro extra na mesa, notas crocantes que ela contara 3 vezes antes de guardar, gritava que algo não batia. Deve ser um ator ou coisa assim, murmurou para si mesma, amassando massa para mandu com mais força do que o necessário. Seu chefe, o Sr. Kim, resmungava no canto, limpando o balcão com um pano encardido. Sua, você tá distraída hoje. Aquele grupo de ontem te deixou boba? Ela corou rindo para disfarçar. Boba? Eu? Foi só um erro no molho, Halmeone, mas o cara comeu tudo. Acho que ele gostou do meu bibimbap especial. O Sr. Kim bufou, balançando a cabeça careca. Cuidado com clientes assim, pareciam Yakuza ou pior. Aqui em Gangnam tem de tudo. Sua assentiu, mas no fundo, uma faísca de curiosidade queimava. O homem alto, Min-jun, ela ouvira um dos outros chamá-lo assim, tinha uma presença que preenchia o ar, como uma tempestade se formando, e aquele sorriso quase, daqueles que derretiam o gelo em volta dele. O tilintar da porta a tirou dos devaneios. Eram eles de novo. 5 figuras imponentes, os ternos ainda mais afiados sob a luz do dia. Min-jun entrou por último, os olhos varrendo o restaurante até pousarem nela. Sua sentiu um arrepio subir pela espinha, como se ele a despisse com o olhar. Bem-vindos de volta, disse ela, forçando a voz firme enquanto limpava as mãos no avental. O de sempre, bibimbap, doce. Um dos guarda-costas, o brutamontes com cicatriz chamado Ji-ho, riu alto, batendo na mesa. Chefe, ela tá te zoando já. Cuidado, ou vai virar fã dela. Min-jun ignorou o comentário sentando-se no mesmo canto de ontem. Seus homens se espalharam, 2 deles vigiando a rua pela janela. O de sempre, respondeu ele, a voz baixa e rouca como um ronronar de motor. Sua engoliu em seco, virando-se para a cozinha. Suas mãos tremiam ao misturar os ingredientes dessa vez. Gochujang, certo.
vegetais crocantes. Mas por que ele voltara? E por que seu estômago revirava só de pensar nele ali tão perto? Enquanto preparava, ouviu risadas abafadas dos homens. Ji-ho contava uma piada tosca sobre um rival que acabara no Han como peixe frito, e os outros gargalhavam. Mafiosos? Não, impossível. Aqui, no coração de Seul, com o trânsito de Gangnam zumbindo lá fora. Ela serviu os pratos com cuidado, parando na frente de Min-jun. Seus dedos roçaram os dele ao entregar os hashes, um toque acidental que enviou uma faísca elétrica pelo braço dela. Ele não recuou. Em vez disso, seus olhos escuros se fixaram nos dela, intensos, como se memorizasse cada traço do rosto dela. As sardas leves no nariz, o rubor nas bochechas. Obrigado, murmurou ele, e pela primeira vez, Sua notou uma suavidade na voz, algo que contrastava com a rigidez do corpo. Ficou bom ontem. Seu sorriso compensou o erro. Ela piscou, surpresa, sentindo o calor subir pelo pescoço. Meu sorriso? Ah, para. Você comeu aquilo só para não me deixar mal, né? Homens como você não engolem erros. Riu, tentando aliviar a tensão, mas o ar entre eles estava carregado, como o prelúdio de uma tempestade. Ji-ho, do outro lado da mesa, ergueu uma sobrancelha. Homens como nós? Ei, cozinheira, não provoca o chefe. Ele morde. Os outros riram, mas Min-jun lançou um olhar afiado para o guarda-costas, silenciando-o na hora. Um ciúme sutil? Possessivo, como se ela fosse território dele agora. Sua se afastou, mas não antes de sentir o olhar dele queimando suas costas. O resto da tarde passou em um borrão. Clientes normais entravam e saíam, uma família de turistas tirando fotos do letreiro neon, um casal de namorados dividindo tteokbokki, mas a presença dos homens de Min-jun tornava tudo surreal. Eles pediram mais pratos, esticando a refeição, e ela se viu trocando olhares com ele a cada ida à mesa. Uma vez, ao servir chá, ele pegou a xícara devagar, os dedos longos roçando os dela de propósito dessa vez. O toque foi breve, mas elétrico. Ela sentiu o calor da pele dele, o cheiro sutil de colônia amadeirada misturado ao suor de um dia tenso. Você trabalha sozinha aqui? Perguntou ele, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Quase. O Sr. Kim ajuda, mas ele é mais para enfeite. Ela sorriu, inclinando-se um pouco sobre a mesa, sem perceber como o avental se esticava contra o peito. Min-jun engoliu em seco, os olhos descendo por um segundo antes de voltarem ao rosto dela. Cuidado com estranhos, Sua. Nem todo mundo é gentil como parece. O jeito como disse o nome dela, como se o provasse como um segredo, a fez corar. E você? É gentil? Provocou ela, com um toque de humor para mascarar o nervosismo. Ele riu baixinho, o som raro e grave reverberando no peito dela. Talvez com você. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone de Ji-ho tocou alto. O guarda-costas atendeu, o rosto endurecendo. Chefe, problema. Os caras de Taiwan estão no rastro, precisamos sair. Min-jun se levantou devagar, os músculos tensos sob o terno. Seus homens já estavam de pé, mãos casuais perto dos bolsos. Sua congelou, o coração disparado. E Taiwan, aquela era a área dos estrangeiros, dos bares underground onde se falava de dívidas e brigas. Não eram atores. Volto amanhã, disse Min-jun para ela, deixando outra pilha de notas e um cartão simples com um número de telefone rabiscado à mão. Me liga se precisar. De algo. Seus olhos se demoraram cheios de uma promessa perigosa, possessiva. Ela pegou o cartão, os dedos tremendo, sentindo o peso do que aquilo significava. Enquanto eles saíam, Ji-ho piscou para ela. Cuida dele, cozinheira, ou ele cuida de você. O grupo desapareceu na rua movimentada de Gangnam, misturando-se ao fluxo de pedestres e táxis amarelos. Sua ficou parada, o cartão queimando na mão. O Sr. Kim resmungou do balcão. Esses aí vão trazer encrenca. Fica longe. Mas ela não conseguia. Naquela noite, em seu quartinho úmido em Hongdae, com o som distante de K-pop vazando de um bar próximo, ela digitou o número. Obrigada pelo almoço, mas quem é você de verdade? A resposta veio rápida.
Alguém que quer te ver sorrir de novo, amanhã no mesmo lugar. Não me decepcione. O arrepio voltou, misturado a um desejo perigoso. Ela não sabia que do outro lado da cidade, em um esconderijo sombrio nos becos de Myeongdong, Min-jun olhava para o telefone com um sorriso sombrio, ordenando a Ji-ho: ninguém toca nela. Ela é minha agora. Mas rivais já farejavam o rastro e o submundo de Seul não perdoava fraquezas. A chuva fina de outono caía sobre Gangnam como um véu cinzento, transformando as ruas movimentadas em um labirinto reluzente de neon e poças que refletiam as luzes dos arranha-céus. Sua apertava o guarda-chuva contra o peito enquanto caminhava apressada para o restaurante, o coração martelando como o som dos saltos no asfalto molhado. Era o terceiro dia consecutivo que aqueles homens apareciam e o cartão com o número de Min-jun queimava em seu bolso como uma promessa perigosa. Ela havia respondido à mensagem na noite anterior, um simples "estarei lá", mas agora, com o ar carregado de umidade e tensão, questionava sua sanidade. O que eu estou fazendo? Ele é daqueles que comandam o mundo das sombras, murmurou para si mesma, desviando de um grupo de estudantes com mochilas cheias de livros. Mas o pensamento dele, daqueles olhos escuros que pareciam desvendar segredos, a fazia acelerar o passo. O casa do Halmeone estava mais movimentado naquela tarde, com o cheiro de bulgogi grelhando preenchendo o ar e o tilintar de pratos ecoando como uma sinfonia caótica. O Sr. Kim gritava ordens da cozinha, sua voz rouca cortando o burburinho de clientes. Famílias locais devorando jjigae e turistas tirando selfies com o menu. Sua mal tivera tempo de trocar o avental quando a porta tilintou novamente. Eles entraram como uma onda, Min-jun no centro, o casaco de lã escuro colado ao corpo pela umidade, destacando os ombros largos e a postura de quem nunca se curvava. Seus olhos a encontraram imediatamente, um brilho possessivo neles que a fez pausar, a colher de servir congelada no ar. "Bem-vindos", disse ela, forçando um sorriso que saiu trêmulo, o rubor subindo pelas bochechas. Ji-ho, o guarda-costas com a cicatriz, piscou para ela enquanto se sentava. "Ei, cozinheira, trouxe o bibimbap doce de novo? O chefe tá viciado." Os outros riram, mas Min-jun silenciou-os com um olhar afiado, sentando-se no canto habitual. "O de sempre", murmurou, mas dessa vez sua voz carregava um tom mais suave, quase íntimo, como se o restaurante fosse um palco só para eles dois. Enquanto preparava os pratos, Sua sentia o peso do olhar dele da mesa. Um calor que se espalhava pela nuca e descia pela espinha. Suas mãos, acostumadas ao ritmo frenético da cozinha, tremiam levemente ao picar cebolinhas. "Foco, Sua. Ele é só um cliente rico e misterioso", pensou, mas o roçar acidental dos dedos no dia anterior ainda formigava em sua pele. Quando serviu o prato dele, inclinou-se um pouco mais perto do necessário. O aroma de gochujang misturando-se ao cheiro dele. Colônia amadeirada com um toque de fumaça, como noites em becos escondidos. Seus rachis roçaram a mão dela de novo, dessa vez demorando um segundo a mais, os dedos quentes e firmes contra os dela frios pela umidade. "Obrigado", disse ele, a voz baixa, os olhos subindo devagar para os dela. Havia algo ali, uma rachadura na armadura de gelo, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, como se ela fosse a única capaz de ver além da fachada de chefe implacável. "Você parece cansada hoje. Dormiu mal?" A pergunta a pegou de surpresa, íntima demais para um estranho. Sua riu, nervosa, limpando as mãos no avental e sentindo o tecido roçar contra as coxas. "Cansada? Eu? Isso aqui é um spa comparado ao meu turno noturno. E você? Parece que carregou o mundo nas costas." Era uma provocação leve, humor para mascarar o nervosismo, mas ele sorriu, um sorriso genuíno, raro, que amoleceu as linhas duras do rosto. Quase isso. Reuniões chatas, rivais irritantes. Ele gesticulou vagamente, mas seus olhos não saíam dela, demorando-se no jeito como uma mecha de cabelo escapava do coque bagunçado, caindo sobre a clavícula exposta. O ar entre eles crepitava, carregado de uma tensão que ia além do perigo.
Era desejo, puro e cru, como o calor de uma chama se aproximando da pele. Ji-ho, do outro lado, tossiu alto, quebrando o momento. Chefe, cuidado! Ela tá te enrolando com conversa fiada. Quer que eu prove o prato primeiro? O guarda-costas piscou, tentando aliviar a atmosfera com humor tosco, mas Min-jun o ignorou, inclinando-se para a frente. Sua, depois do expediente. Me encontre no beco dos fundos. Preciso falar com você. Sozinho. O coração dela disparou, um misto de medo e excitação. Falar? Sobre o quê? Mais bibimbap? Brincou ela, mas a voz saiu rouca, traída pelo rubor que se espalhava pelo pescoço. Ele riu baixinho, o som grave vibrando no peito dela como um toque fantasma. Sobre por que eu não consigo parar de voltar aqui. E por que seu sorriso me faz esquecer o resto do mundo. As palavras saíram como uma confissão, revelando a fraqueza dele, um homem que comandava lobos, mas se rendia a uma cozinheira pobre, com olhos cheios de vida. Sua piscou atônita, sentindo o calor subir pelo corpo. Antes que pudesse responder, um dos outros homens, um tipo magro chamado Tai, se levantou abruptamente. Chefe, olha lá fora. Carros suspeitos na rua. Pode ser os de Itaewon. A tensão no ar mudou num instante, o humor evaporando como névoa. Min-jun se endireitou, os músculos tensos sob o terno, mas seus olhos ainda presos nos dela, como se relutasse em partir. Vá para os fundos agora, ordenou ele aos homens, a voz voltando ao tom de comando frio. Ji-ho a empurrou gentilmente para a cozinha, sussurrando. Fica quieta, garota. Isso não é brincadeira. Sua obedeceu, o coração na garganta, espiando pela fresta da porta. Do lado de fora, através da janela embaçada pela chuva, 2 carros pretos paravam devagar. Homens de casacos longos descendo com olhares predatórios. Rivais. O submundo de Seul invadia seu cantinho modesto, e ela estava no meio. Enquanto os homens de Min-jun se posicionavam, mãos casuais perto das armas escondidas, ele se levantou e caminhou até a cozinha, ignorando o caos iminente. Parou bem perto dela, o corpo alto bloqueando a luz, o calor dele a envolvendo como um casulo perigoso. Não saia daqui, murmurou, a mão subindo para afastar a mecha de cabelo do rosto dela, os dedos roçando a pele macia da bochecha. O toque foi elétrico, demorado, os polegares traçando a linha do queixo dela com uma gentileza que contrastava com o perigo lá fora. Seus rostos estavam a centímetros, o hálito dele quente contra os lábios dela, o cheiro de chuva e desejo misturando-se. Eu protejo o que é meu, sussurrou ele, os olhos escuros cheios de uma promessa feroz, quase um beijo que pairava no ar, interrompido apenas pelo som de portas de carro batendo na rua. Sua prendeu a respiração, o corpo inteiro formigando com a proximidade, o coração batendo contra as costelas como um tambor de guerra. Mas antes que pudesse se inclinar, um tiro ecoou ao longe. Não no restaurante, mas perto o suficiente para gelar o sangue. Gritos abafados vieram da rua, e Min-jun se afastou, o rosto endurecendo de novo. Fique aqui, repetiu, virando-se para o confronto. Ela o viu sair pela porta dos fundos, o beco escuro engolindo sua silhueta, deixando-a sozinha com o eco do quase beijo, e o terror de saber que seu mundo simples acabara de colidir com o dele de forma irreversível. Quem eram aqueles rivais? E o que Min-jun faria para mantê-la segura, ou para mantê-la dele? O eco do tiro ainda reverberava no ar úmido da cozinha, como um trovão distante que anunciava a tempestade. Sua se agachou atrás do balcão de aço frio, o coração disparado colando a blusa contra a pele suada. O cheiro de gochujang queimado pairava, misturado ao pavor que subia pela garganta dela como bile. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sussurrou para si mesma, as mãos tremendo enquanto apertava o avental contra o peito. Lá fora, gritos abafados e o guincho de pneus cortavam a rua de Gangnam, transformando o burburinho habitual de táxis e pedestres em um caos controlado. Ela espiou pela fresta da porta dos fundos, o beco estreito engolido pela penumbra da chuva, onde sombras se moviam como fantasmas. Min-jun havia desaparecido há minutos,
mas o toque dos dedos dele ainda formigava em sua bochecha, um fantasma quente que contrastava com o frio do medo. Ele disse que me protege. Mas e se for tarde demais? Pensou ela, o estômago revirando. O Sr. Kim, escondido debaixo de uma mesa na sala principal, resmungava orações baixinho, os olhos arregalados de terror. Sua, chame a polícia, esses malucos vão nos matar. Mas ela hesitou, o telefone no bolso parecendo um peso de chumbo. Ligar para a polícia? E envolver Min-jun, que claramente vivia no limite da lei. Seu mundo simples, o cheiro de arroz cozinhando, o tilintar de pratos, o riso forçado com clientes comuns, agora parecia um sonho frágil, rachado pelo submundo que ele trouxera para dentro. Um estrondo na porta da frente a fez pular. 2 homens de casaco longo invadiram o restaurante, os rostos cobertos por máscaras pretas, pistolas reluzindo sob a luz fraca. "Onde está o Kang? Ele veio para cá!" rosnou um deles em coreano carregado de sotaque de Itaewon, os olhos varrendo o lugar como cães de caça. Os clientes restantes gritavam, derrubando cadeiras em pânico, enquanto o Sr. Kim se encolhia mais. Sua congelou, o corpo inteiro rígido, mas algo nela, talvez o instinto de sobrevivência ou o eco da voz possessiva de Min-jun, a fez se mover. Ela se arrastou para trás da geladeira, o metal gelado contra as costas, e pegou um facão de cozinha, as mãos úmidas escorregando no cabo. "Fique longe!" gritou, a voz saindo mais fraca do que pretendia, mas com um fogo novo. Os invasores riram, um deles chutando uma mesa para o lado. "Uma cozinheira metida? Onde está o chefe dos lobos? Ele acha que pode roubar nosso território sem pagar?" O outro avançou para a cozinha, o cheiro de pólvora e chuva impregnando o ar. Sua sentiu o pânico subir, mas lembrou do sorriso dele, da forma como os olhos de Min-jun se suavizavam só para ela. Não era só medo, era raiva, uma faísca de coragem que crescia no peito. Ela balançou o facão, acertando o ar perto do braço do homem. "Saiam daqui! Isso é um restaurante, não um campo de batalha." O invasor recuou um passo surpreso, mas riu de novo. "Gatinha brava, o Kang te ensinou a morder. Ele vai te largar quando isso acabar." Antes que ele pudesse avançar, um barulho veio do beco. O som de carne batendo em carne, grunhidos abafados. Min-jun surgiu na porta dos fundos como uma sombra vingadora, o terno rasgado no ombro, uma mancha de sangue no punho. Ji-ho e Tai o flanqueavam ofegantes, mas vitoriosos. "Toquem nela e morrem", rosnou Min-jun, a voz um trovão baixo que gelou o ar. Ele avançou, derrubando o invasor mais próximo com um soco preciso, o corpo caindo como um saco de arroz. O outro atirou às cegas, a bala ricocheteando na parede e fazendo pratos explodirem em cacos. Sua gritou, jogando-se no chão. Mas Min-jun a cobriu com o corpo, o peso dele protetor, o calor do peito pressionado contra as costas dela. Seu hálito quente roçava a orelha dela, misturado ao cheiro metálico de sangue e suor. "Fica quieta. Eu cuido disso", murmurou ele, a mão grande apertando a dela no chão úmido, os dedos entrelaçados em uma âncora desesperada. O confronto foi rápido e brutal. Socos, um tiro que acertou a perna de Ji-ho, xingamentos ecoando como trovões. Min-jun lutava como um lobo encurralado, cada movimento preciso. Mas seus olhos voltavam para ela a cada segundo, uma fraqueza exposta que o tornava humano. Quando o último rival caiu, gemendo no chão, a polícia já sirenes uivavam ao longe, cortando a névoa da chuva. "Merda! Os tiras!" praguejou Tai, ajudando Ji-ho a se levantar. Min-jun puxou Sua para cima, os braços ao redor da cintura dela, apertando-a contra si por um segundo eterno. O corpo dele tremia levemente, não de medo, mas de fúria contida, e ela sentiu o batimento acelerado do coração dele contra o seu, o tecido do terno úmido colando a pele exposta do pescoço dela. "Você tá bem?" perguntou ele, a voz rouca, os lábios roçando a testa dela em um toque que era quase um beijo, cheio de urgência e desejo reprimido. "Eu? Assim? Mas isso é loucura", sussurrou ela, as mãos subindo para o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. O ar entre eles pulsava,
o desejo lutando contra o caos. Ela queria se afastar, correr para a segurança do seu quartinho em Hongdae, mas o calor dele a prendia como uma droga viciante. Você me arrastou para isso, Min-jun. Sua vida é perigosa demais. Eu sou só uma cozinheira pobre, não aguento isso. As palavras saíram como um soluço, o conflito rasgando-a por dentro. O amor nascente versus o terror de perder tudo. Ele a olhou, os olhos escuros cheios de uma dor rara, a mão subindo para acariciar o rosto dela, o polegar traçando os lábios trêmulos. Eu sei, mas não posso te deixar ir. Você é a única coisa real na minha vida de mentiras. Me dá uma chance de te proteger de verdade. O beijo veio então urgente e faminto, os lábios dele capturando os dela em um fogo que apagava o mundo ao redor. Macio, mas possessivo, a língua roçando a dela em uma promessa de mais, o corpo pressionado contra o dela em uma dança de desejo que fazia as pernas fraquejarem. Mas o som das sirenes se aproximava, e Ji-ho tossiu do canto, a perna sangrando. Chefe, temos que sumir. Os anciãos vão saber disso. Eles não vão gostar de você se distraindo com uma civil. Min-jun se afastou, o rosto endurecendo, mas os olhos ainda queimando nos dela. Vá para casa, Sua. Eu te encontro depois. Prometo. Ele a empurrou gentilmente para os fundos, mas antes de sair sussurrou. Não desista de mim. Eu mudo tudo por você. Ela assentiu, lágrimas misturando-se à chuva no rosto, correndo pelo beco escuro em direção ao metrô lotado de Gangnam. Mas no caminho, o telefone vibrou, uma mensagem anônima. Fique longe do Kang, ou você é a próxima. Os lobos não perdoam fraquezas. O dilema a acertou como um soco. Fugir e salvar a pele, ou lutar por um amor que podia custar tudo. E pior, quem traíra a localização deles. Enquanto o trem sacolejava rumo a Hongdae, ela soube que a escolha viria mais cedo do que imaginava, e que Min-jun enfrentava o mesmo inferno, lealdade ao clã ou ao coração que ela acendera. A chuva havia parado, deixando Seul envolta em uma névoa úmida que grudava na pele como um segredo não dito. Sua desabou no quartinho apertado em Hongdae, o ar carregado do cheiro de mofo e ramen instantâneo que ela nem tocara. O telefone tremia em sua mão, a mensagem anônima piscando como uma ameaça viva. Fique longe do Kang, ou você é a próxima. Seu estômago revirava, o beijo de Min-jun ainda queimando nos lábios, quente, urgente, como uma marca que ela não conseguia apagar. Por que eu? Por que agora? Murmurou para as paredes rachadas, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Ela era só uma cozinheira, não uma peça em um jogo de sombras. Mas o toque dele, a forma como o corpo dele se moldara ao dela no caos da cozinha, gritava que era tarde demais para fingir indiferença. Do outro lado da cidade, em um esconderijo improvisado nos becos escuros de Itaewon, Min-jun limpava o sangue seco das mãos com um pano úmido, o rosto uma máscara de fúria contida. Ji-ho gemia no sofá surrado, a perna enfaixada com trapos, enquanto Tai vigiava a porta com um cigarro pendurado nos lábios. Chefe, isso foi burrice. Os anciãos já sabem. Eles viram os carros na rua de Gangnam, rivais e polícia no mesmo lugar. Você tá ferrado, disse Tai, a voz rouca de exaustão. Min-jun ignorou, os olhos fixos no celular, revivendo o beijo em loop mental, os lábios macios de Sua, o gosto de sal e medo, o jeito como ela se entregara por um segundo antes do pânico. Ela não é fraqueza. É o que me mantém são, rosnou ele, o peito apertado. Mas a verdade doía mais que o corte no ombro. Ele, Kang Min-jun, herdeiro dos lobos de Han, criado nas ruas frias de Busan após a morte dos pais em uma guerra de clãs, nunca tivera espaço para amor. O submundo o moldara em aço, dívidas coletadas com punhos, rivais eliminados sem remorso. Até ela, com seu bibimbap doce e sorriso que iluminava as trevas. Uma batida na porta o tirou dos pensamentos. Um mensageiro do clã entrou, o rosto pálido como arroz cozido. Os anciãos convocam você. Agora. Dizem que sua distração com a garota do restaurante custou uma guerra aberta com os de Itaewon. Eles querem.
Medidas. Min-jun sentiu o sangue gelar. Medidas significavam sacrifício, dela ou do que restava de sua humanidade. Diga que vou, respondeu a voz baixa e letal. Mas enquanto o mensageiro saía, ele discou o número de Sua, o coração martelando como nunca em uma briga. Sua. Escuta, não saia de casa. Eu cuido disso. A linha crepitou e a voz dela veio trêmula, carregada de pânico e raiva. Cuida. Você me beijou no meio de um tiroteio, Min-jun. Eu vi sangue, armas. Sua vida é um inferno, e eu tô no meio agora. Alguém me mandou uma mensagem, me mandando ficar longe ou eu sou a próxima. Quem diabos são vocês? As palavras dela cortaram como lâminas, mas havia subtexto. Dor, não repúdio. Ele fechou os olhos imaginando o rosto dela, as bochechas coradas de raiva, os olhos brilhando com lágrimas. Eu sou o chefe dos lobos, contrabando, apostas. O que você acha que sou? Mas você. Você me faz querer sair disso. Meu pai morreu por lealdade ao clã me deixando sozinho aos 15. Eu jurei nunca fraquejar. Até você servir aquele prato errado e sorrir como se o mundo fosse simples. Uma pausa, o silêncio pesado como a névoa lá fora. Eu te amo, Sua. É louco, eu sei, mas é real. Me dá tempo para consertar isso. Ela riu, um som amargo misturado a um soluço, o humor negro surgindo como defesa. Amor, você comeu meu bibimbap doce e agora declara amor por telefone? Eu sou pobre, Min-jun. Limpo pratos até os dedos doerem. Não cabe no seu mundo de ternos e tiros. Mas a voz dela suavizou, traída pelo desejo que ainda pulsava. Eu sinto o mesmo. Seu toque. Me assusta e me puxa ao mesmo tempo. Mas e se eu fugir? Volto pro Sr. Kim, pro restaurante, finjo que foi um sonho ruim. Ele sentiu o ciúme subir, possessivo, como fogo nas veias. Não fuja. Os rivais te acham. Eu mando Ji-ho te buscar. Ele tá ferido, mas leal. Vamos te esconder em um lugar seguro em Apgujeong. Lá eu te explico tudo. Meu trauma. Os segredos. Eu mato por você se precisar. O dilema a acertou de novo. O corpo inteiro formigando com a memória do beijo. O calor da boca dele. O jeito como as mãos grandes a seguraram. Firmes, mas gentis. Como se ela fosse frágil e preciosa. E o clã. Seus anciãos. Você vai trair tudo por uma cozinheira. A pergunta saiu rouca, cheia de medo e esperança. Min-jun hesitou, o passado ressurgindo. Noites frias em orfanatos clandestinos, subindo na hierarquia com sangue nas mãos, sempre sozinho. Por você, eu quebro as regras, mas preciso de uma noite para planejar. Encontre Ji-ho no metrô de Hongdae em 1 hora. Ele te leva para mim. Ela concordou, o coração dividido, mas o desejo vencendo o terror. Tudo bem, mas se isso acabar mal, eu te mato com um facão de cozinha. Um riso fraco escapou dele, aliviando a tensão por um segundo. Promessa aceita. Seu sorriso vale o risco. Enquanto desligava, Min-jun se levantou, o ombro latejando, mas o peito mais leve. Ji-ho ergueu a cabeça, o rosto pálido. Chefe, você tá louco. Os anciãos vão te caçar. Min-jun assentiu, vestindo o casaco rasgado. Então que venham. Pela primeira vez, eu luto por algo além de poder. Mas ao sair para as ruas enevoadas de Itaewon, uma sombra o seguiu. Um traidor no clã, sussurrando planos para o eliminar junto com sua fraqueza. A urgência crescia. Ele precisava resgatar Sua antes que o cerco se fechasse. No trem sacolejante de Hongdae, ela esperava, o coração na garganta, sem saber que o confronto final se aproximava e que uma escolha errada poderia custar tudo ou salvá-los para um novo começo. A névoa de Seul se adensava nas ruas de Hongdae, onde o burburinho de artistas de rua e o cheiro de street food, tteokbokki fervendo em panelas de rua e o aroma doce de hotteok frito, contrastavam com o pavor que apertava o peito de Sua. Ela se encostava em uma pilastra do metrô, o casaco fino colado à pele úmida, os olhos varrendo a multidão de jovens com fones de ouvido e mochilas coloridas. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada passo apressado ecoava como o de um traidor.
Onde está o Ji-ho? Isso foi uma péssima ideia, murmurou ela, os dedos frios apertando o celular como um talismã. A mensagem anônima ainda queimava na mente. Fique longe, ou você é a próxima. Mas o beijo de Min-jun, o jeito como os lábios dele se moldaram aos dela com uma fome desesperada, a fazia ficar. Amor? Era loucura, mas era dela agora. Um homem alto surgiu da escada rolante, mancando levemente. Ji-ho, o rosto pálido sob a cicatriz, o braço enfaixado escondido sob o casaco. Sua! Graças a Deus! Ofegou ele, pegando o braço dela com gentileza surpreendente para um brutamontes. O chefe está a caminho, mas tem problema. Os anciãos mandaram capangas. Um traidor no clã vazou sua localização. Corre! Ele a puxou pela multidão, o corpo grande abrindo caminho como um ariete. Mas Sua sentiu o arrepio de olhares fixos neles. 2 homens de terno escuro os seguiam à distância, os rostos duros como máscaras de Nog. Ji-ho, quem é o traidor? Alguém próximo? Perguntou ela, a voz trêmula, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Não sei ainda. Mas o chefe suspeita do Tai, aquele magrelo que ri de tudo. Ele sumiu depois da briga no restaurante. Ji-ho praguejou baixinho, empurrando-a para um beco lateral, onde o neon de um bar de K-pop piscava em vermelho sangue. O ar cheirava a chuva velha e lixo, e o som distante de bass de música eletrônica pulsava como um coração acelerado. Eles pararam atrás de uma pilha de caixas ofegantes e Sua sentiu o pânico subir como Billy. Eu não aguento mais isso. Diga pro Min-jun que eu volto pro restaurante, sem tiros, sem beijos no meio do caos. Mas as palavras saíram fracas, traídas pelo desejo que ainda formigava na pele, onde os dedos dele a haviam tocado. Antes que Ji-ho pudesse responder, um tiro ecoou no beco, ricocheteando nas paredes úmidas. Ji-ho a jogou no chão, cobrindo-a com o corpo, o peso dele protetor, mas dolorido pela ferida na perna. Merda, são eles! Rosnou ele, sacando uma pistola do casaco. Sua engasgou, o rosto pressionado contra o asfalto frio, o cheiro de terra molhada invadindo as narinas. Gritos abafados vieram da entrada do beco. Tai, o traidor, surgindo com os capangas dos anciãos, o rosto contorcido em uma careta de traição. Ji-ho, você e o chefe caíram. Os anciãos querem a garota como exemplo. Fraqueza não tem lugar nos lobos. Tai riu, amargo, apontando a arma para eles. Eu avisei que ela ia te ferrar, chefe. Agora, adeus. Mas então, como uma sombra viva, Min-jun apareceu do nada, pulando de um telhado baixo, o corpo atlético caindo com precisão letal. Ele acertou Tai com um chute voador, a arma do traidor voando para o escuro. Você, seu rato! Rugiu Min-jun, os punhos voando em uma dança brutal, o sangue espirrando no casaco rasgado. Os capangas atiraram, mas Ji-ho revidou, o barulho ensurdecedor ecoando como fogos de artifício proibidos. Sua se arrastou para trás, o coração na garganta, mas algo nela, a cozinheira que enfrentara rivais com um facão, a fez se levantar. Ela pegou uma barra de ferro enferrujada de uma caixa próxima, o metal frio contra as palmas suadas, e acertou a perna de um capanga que se aproximava de Min-jun pelas costas. O homem uivou, caindo, e ela piscou, chocada com sua própria coragem. Fiquem longe dele, gritou, a voz rouca mas firme, o corpo tremendo de adrenalina. Min-jun virou-se, os olhos escuros se arregalando em surpresa, e algo mais profundo, admiração, amor puro. Ele derrubou o último capanga com um soco final, o peito arfando, o rosto salpicado de sangue e suor. Tai gemia no chão, algemado por Ji-ho com um cinto improvisado. Sua, você, murmurou Min-jun, aproximando-se dela devagar, como se temesse que ela evaporasse. O beco agora era um silêncio tenso, interrompido só pelo gotejar da água das calhas e o uivo distante de sirenes. Ele a puxou para si, os braços fortes envolvendo a cintura dela, o corpo quente e sólido contra o dela trêmula. O cheiro dele, suor, sangue e aquela colônia amadeirada, a envolveu como um abraço proibido,
e ela enterrou o rosto no peito dele, sentindo o batimento acelerado do coração dele ecoar no seu. Eu pensei que ia te perder, sussurrou ele, a voz grave e rouca, os lábios roçando a têmpora dela em um beijo suave, cheio de alívio e desejo reprimido. As mãos grandes subiram pelas costas dela, traçando a linha da espinha com uma gentileza que contrastava com a violência de segundos atrás. Os dedos se enredando nos cabelos úmidos. Sua ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele, cheios de uma vulnerabilidade nua. Você é louco, Min-jun. Eu quase te matei com uma barra de ferro por acidente. Mas eu não consigo ficar longe. Seu mundo me assusta, mas você me faz sentir viva. Ela riu baixinho, um humor leve rompendo a tensão, as lágrimas misturando-se ao suor no rosto. Ele sorriu, aquele sorriso raro que derretia o gelo, e capturou os lábios dela em um beijo profundo, lento, não urgente como antes, mas cheio de promessa, a língua traçando a dela com uma sensualidade que fazia as pernas fraquejarem, o corpo dele pressionado ao dela em uma dança de calor e entrega. Ji-ho tossiu, limpando o sangue do queixo. Ei, tortinhos, salvem o romance pro depois. A polícia tá vindo e os anciãos vão querer explicações. Min-jun se afastou relutante, mas manteve a mão na dela entrelaçada como uma âncora. Eu desisto do clã, hoje. Chamei um contato antigo, um advogado que limpa nomes. Os lobos acabam comigo como chefe. Tai vai confessar tudo, e eu entrego os rivais pros tiras em troca de imunidade. A revelação veio como um soco. Os olhos dele firmes, cheios de uma determinação que a fez engolir em seco. Por você, Sua. Eu vi meu pai morrer por lealdade cega, não repito isso. Quero dias normais. Bibimbap doce, seu sorriso, talvez um quartinho em Hongdae pra gente começar. Ela piscou, o peito inchando de emoção, o dilema se dissolvendo como névoa ao sol. Você, vai mesmo? Deixar tudo? Ele assentiu, puxando-a para mais perto, o polegar traçando o queixo dela em um toque carinhoso. Tudo por um sorriso seu. Mas se eu errar o molho, me perdoa? Riram juntos, o humor leve aliviando o peso, enquanto Ji-ho os guiava para fora do beco. As sirenes agora, um som distante. Eles emergiram nas ruas iluminadas de Hongdae, a multidão alheia ao caos, e Min-jun parou sob um poste de luz, virando-a para si. Casa do Halmeone amanhã? Eu sirvo dessa vez. O beijo final foi suave, um selo de novo começo, os lábios demorando-se no gosto de sal e esperança, o mundo de Seul girando ao redor como uma bênção relutante. Enquanto caminhavam de mãos dadas para o metrô, o sol poente tingindo o céu de laranja, Sua soube que o perigo não acabara de vez. Sombras do clã persistiriam, mas juntos eles eram mais fortes. O amor, nascido de um prato errado e um sorriso roubado, o salvara. E no quartinho apertado naquela noite, com o cheiro de mofo dando lugar ao perfume dele, eles se deitaram entrelaçados, o futuro incerto mas doce como bibimbap ao amanhecer.